Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo o André da Econ. André, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigada pela sua presença. Prazer é todo meu, né? Me sinto lisonjeado de estar aqui em São Paulo para falar um pouco sobre essa região, a região do Nordeste, que a gente tanto ama, né? Com Pedacinho do Brasil. certeza, com certeza. Aproveitando o ensejo, você veio diretamente do Rio Grande do Norte. Quero que você conte para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, como é seu trabalho? O que você faz no Rio Grande do Norte, além de tocar a sua empresa de contabilidade, consultoria? Me fala do seu grupo. Então, nós temos lá o grupo Econ Nordeste, localizado no interior do estado do Rio Grande do Norte, em Parelhas. Nosso foco principal é nessa parte de contabilidade e assessoria a empresas, a negócios. Mas a gente é um grupo também que tem a parte de saúde, a parte de tecnologia e até de indústrias. Então, nós formamos um ecossistema de negócios. E o Nordeste é uma região muito próspera do nosso país, é onde o nosso país nasceu, inclusive. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso e como é você ter esse relacionamento tão próximo, né, com tantos empresários dessa região. Eu sou apaixonado pelo Brasil e, claro, pela região que eu nasci, que é a região Nordeste, pelo Rio Grande do Norte e os estados vizinhos. E o Nordeste, realmente, Estela, é uma terra de oportunidades. Então é muito bom empreender no Nordeste, lá existem inúmeras oportunidades e é isso que a gente vai tratar aqui hoje para esclarecer para algumas pessoas que ainda não entendem isso e até para quem entende, para reafirmar esse mundo de oportunidades que é o Nordeste. Sem dúvida, nosso país é continental, esse programa ele passa no Brasil inteiro, então é um prazer contar um pouquinho da sua história e entender como é que surgiu o empreendedorismo na sua vida, como é que nasceu a Econ, como é que nasceu esse seu grupo. Então, desde cedo eu tenho essa veia empreendedora. Então, já na faculdade, eu pensava em empreender e fazer de uma forma diferente. Eu sou formado em contabilidade, tenho algumas pós-graduações e o desejo era de fazer diferente. E esse fazer diferente foi justamente essa questão de desenvolvimento econômico, de ajudar, conectar empresas, que é o que eu estou fazendo aqui em São Paulo nesse momento, e conectar regiões, conectar empresários que têm esse desejo de gerar o empreendedorismo, emprego e renda, isso transforma vidas, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. E o Nordeste ele é muito próspero, a gente sabe que tem muitas oportunidades, como você mesmo falou, mas em que momento você entendeu que o Nordeste era praticamente um ativo, um lugar estratégico para você fazer seu trabalho nesse sentido? Olha, bem no início da nossa trajetória, a gente foi procurado por empresários de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, e eles relatavam essa dificuldade de, ao chegar no Nordeste, ter alguém que pudesse apoiá-los, que pudesse pegar na mão deles, que pudesse explicar alguns cenários locais, fornecedores, enfim, fazer essa conexão. Isso foi acontecendo de forma natural. A gente foi junto com a nossa equipe, no que cabe salientar aqui que ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho. A gente tem uma retaguarda, tem uns sócios, sócias e tem uma equipe muito boa. E junto com a nossa equipe a gente foi dando esse suporte. Isso foi crescendo ao ponto de nos tornarmos referência nesse tipo de negócio, de conexões de empresários das regiões Sul e Sudeste, principalmente com o Nordeste. E além dessas conexões que vocês fazem por meio do trabalho de vocês, qual é o grande diferencial da Econ? É justamente essa capacidade de transformar negócios, de você potencializar um negócio que já existe ou de você encontrar oportunidades para um negócio que está começando ou que precisa desse crescimento. Pela sua experiência, André, qual a diferença de você empreender no Sul, Sudeste e no Nordeste do Brasil? Olha, aqui em São Paulo é uma terra de muitas oportunidades, com certeza. O coração comercial do Brasil, muitas empresas, muitas possibilidades, mas também há muitos empreendedores, então aqui é bem mais difícil em relação a você crescer. São muitas pessoas querendo a mesma coisa. Então, a concorrência é maior. É uma concorrência muito maior. Eu diria que no Nordeste existe essa possibilidade de crescimento. Todo mundo quer morar em grandes centros, todo mundo quer empreender onde circula mais dinheiro. E no Nordeste também circula dinheiro
e são menos empreendedores. Então lá existem mais oportunidades. Sem contar a qualidade de vida, porque são cidades que são muito grandes, a gente não pode negar que são grandes cidades, né, em população, mas que tem ali, né, o mar, o lazer. Mesmo no interior do Nordeste, a gente tem cidades que são muito gostosas de se viver. Com certeza, tem cidades emergentes, mas a gente tem lá todo o Nordeste banhado por mar, isso é muito bom, gera muita qualidade de vida. A segurança não é que seja assim diferente, mas é um pouco mais seguro do que grandes metrópoles aqui do Sul e Sudeste. E uma terra de muitas oportunidades, um pessoal muito acolhedor, isso faz muita diferença, as pessoas se preocupam, tem mais empatia, tem mais, não educação, mas mais carinho com as pessoas, se preocupam mais com o ser humano. Isso é um grande diferencial também no Nordeste. Olha que legal. Então vale a pena empreender no Nordeste? Vale muito a pena. Melhor do que empreender, levar seu dinheiro para fora do Brasil, que todo mundo só fala nisso. Perfeito. Em Paraguai, essas coisas aí, vai empreender no Nordeste. Bem melhor. Concordo, tem uma onda muito grande de empreenda no Paraguai, não sei de onde surgiu isso, ainda vou descobrir, mas sem dúvida, empreender no Nordeste, eu tenho certeza de que é uma grande oportunidade. Quais áreas estão bombando hoje no Nordeste, para a sua experiência, André? Olha, existem muitas áreas que estão em crescimento há anos, né? A área mineral é uma área que é muito procurada no Nordeste. Existe essa área de tecnologia, que no Brasil todo e no mundo é uma área que cresce muito. A área têxtil, porque a mão de obra no Sul e no Sudeste está escassa. Sim. Turismo e até agronegócios. Há quem não conheça o Nordeste e entenda que ali é um deserto, que é uma região muito seca, e não sabe que existem várias agroindústrias em alguns polos do Nordeste, para você ver que o Nordeste é maior do que muitos países do mundo. É verdade. É uma terra muito grande e muito próspera. Petrolina, Juazeiro, conheço, já tive a oportunidade de fazer matérias lá, é um lugar incrível. Eu gostaria de saber quais são os empresários que te procuram geralmente, de quais áreas? Assim, seriam mais ou menos 2 eixos principais. Primeiro, os indicados pelos clientes atuais. Então, a pessoa quer abrir um negócio para um filho, para a esposa, abrir um segundo negócio ou expandir e precisa de uma melhor assessoria. Os nossos clientes, pela qualidade do serviço que é ofertado, eles recomendam e a gente recebe muito esse tipo de cliente. E o segundo é justamente essa pessoa que vem investir na região. Seja um nordestino que vai investir na região que a gente está localizado, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba ou Pernambuco, ou até uma pessoa que vem aqui do Sudeste. A gente tem muitos clientes assim e a gente se coloca como referência para esse pessoal e a gente é muito procurado por pessoas daqui de São Paulo. Como você conecta as regiões, as pessoas na prática? Porque já entendi que você não é um contador comum, você tem vários diferenciais. Mas na prática, como é que é o seu trabalho? A gente faz essa parte de entender qual é a necessidade do empresário ou da empresa ou do negócio. Isso faz muita diferença. A empatia é o que ele precisa, não o que eu preciso naquele momento. E pelo conhecimento local, a gente conecta essas oportunidades, desde a questão de mão de obra, a questão de conexão com outros empresários e outros negócios. Isso faz muita diferença no mundo contábil. Contabilidade não é só calcular imposto. É você pegar na mão do empresário e seguir com ele nessa jornada que é tão difícil, que é a de empreender no Brasil. Sem dúvida, por isso que é tão importante você entender as diferenças culturais, o que vale a pena fazer em determinada região, em determinada cidade, mas de que você estude muito cada região do Nordeste, porque o Nordeste também tem micro-regiões que são muito distintas entre si, né? É muito peculiares, né? Muito peculiares culturalmente. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, por exemplo, o que é comum do empresário fazer no Brasil? Ele vai lá, antes era um Google, né? Você dava um Google, agora ficou mais grave ainda. Agora tem o ChatGPT, tem o Gemini, então o pessoal vai lá e acha que uma pesquisa ali, não estou criticando, é muito bom, uma ferramenta muito boa. Mas é só uma parte da pesquisa. É só uma parte. Você faz uma pesquisa, vai sair ali algo bem estático, vai sair uma foto e você precisa de um vídeo para você analisar melhor. Então, perfeita analogia. Esse cenário local, apenas pessoas que estão ali conectadas, que residem, sabem os diferenciais. E hoje empreender é sobre isso. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, você não vai se destacar. Então, a pessoa que tem um conhecimento local, que tem as conexões corretas, a orientação correta, ela vai com certeza empreender melhor do que a pessoa que vai lá e dá só um Google ou um comando lá numa dessas IAs. Você precisa
estar com todas as informações corretas para poder dar certo. Um empresário, um empreendedor do Sul, do Sudeste, que tem interesse no Nordeste, ele precisa ficar lá 1 mês, 2 meses, 1 ano? Quanto tempo precisa ficar de fato ou não? Ou é com ajuda esse empresário nesse sentido? Então, com certeza ajudamos. A gente sabe que tem empresas que são globais, tem empresas que são regionais, tem empresas que são nacionais. Então, um empresário que tem negócios aqui, não necessariamente ele precisa morar lá, mas ele precisa de um planejamento. O brasileiro ele peca muito em não planejar. Sim. Você vai e gasta muito tempo e perde esse tempo porque você não planejou. Então, se você tem o interesse de investir no Nordeste, vai escolher uma área, um segmento, depois vai contratar um profissional que possa, a gente pode fazer isso facilmente, que possa fazer um planejamento estratégico e quando você for realmente colocar um negócio, você já tem as informações, inclusive se é viável ou inviável, que é muito importante isso aí também. Qual o principal erro você observa? O principal erro cometido por esses empreendedores, por esses empresários que querem fazer negócios interestaduais? É o erro que é bem comum, não só no Brasil, mas em algumas regiões até da América Latina. Você vê uma pessoa prosperando numa área, você não conhece nada sobre aquela área, aí você diz, a Estela está ganhando muito dinheiro com jornalismo e adoro o trabalho dela, eu quero ser jornalista. É importante, isso mas você deve buscar um negócio que você tenha um mínimo de conhecimento, ou até que você tenha prazer em fazê-lo, para fazê-lo com excelência. E a base de tudo é o planejamento. Você tem que planejar um negócio que você vai querer executar para que você minimize erros. Então esse é o principal erro que eu acredito que aconteça, a falta de planejamento, e ela é muito ligada à falta de assessoria. Então é autenticidade, assessoria, planejamento. Isso mesmo. Essa trinca, você acha que... Isso mesmo. Que é a trinca do sucesso para quem quer empreender. Que o brasileiro é bem resiliente, ele vai fazendo Sim. as coisas, vai levando as coisas nessa força de vontade, na resiliência, tudo, mas se ele fizer planejado, a chance de dar errado é bem menor. Existe essa cultura de você trocar o pneu com o carro andando, né? Isso. No seu negócio. Às vezes é necessário, mas assim, Sim. quando você puder planejar, é sempre mais aconselhável. Sim. Agora, sobre a sua trajetória empreendedora, qual foi o primeiro negócio interestadual que você intermediou, que você tocou? Já no primeiro cliente que a gente teve no escritório, já foi um desafio. Nós pegamos uma mineradora, que era daqui do Sudeste, e fizemos todo o trabalho de assessoria, né? De conseguir profissionais para trabalhar nessa mineração, conseguir as licenças ambientais e deixar todo o ambiente propício para o crescimento da empresa. E que a gente teve êxito, vieram indicações, é um dos segmentos que a gente mais atende hoje no escritório, é o segmento mineral, para empresas de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. E você enxerga esse como o principal setor lá do Nordeste hoje? Está no hype? É a mineração? Depende muito do estado. Todos os estados são fortes em turismo. Tá. O Nordeste todo é banhado por mar. Então, existe a energia, essas energias renováveis, que é muito forte. Não só no nosso estado, que é o que mais gera energia renovável no Brasil, que é o Rio Grande do Norte. Energia solar, eólica. Agora vamos ter o hidrogênio, né? Que é uma grande conquista para o Brasil. Aí você vem para a mineração, o agro está crescendo muito, a parte de tecnologia e destaque também na parte têxtil, né? Nós temos os grandes polos do Pernambuco e do Ceará, que, pasmem, muita gente não sabe, mas abastecem cerca de entre 30% a 40% de muitas lojas aqui do Brás. Os produtos vêm do Nordeste. Muita gente não sabe dessa informação, mas a gente que está lá no dia a dia, lá no Moda Center, em Santa Cruz de Capibaribe, no Pernambuco, lá nos polos do Ceará, a gente sabe que muita coisa é fabricada lá. E vem para aqui, o pessoal etiqueta e aqui é especialista em vender. Sim. Tanto quanto lá, mas aqui é o coração comercial. Isso, você vai ali no Brás, você vai em todas essas lojas. Então vale a pena viajar para o Nordeste e ainda passar por lá. Com certeza. Se você for ao Nordeste e passar nesses polos do Ceará e do Pernambuco, você vai encontrar roupas com preços ainda mais tentadores do que você tem aqui no Brás. Olha aí, essa é uma das dicas que a gente deixa para você que é aqui do Sudeste, para do Sul e outras regiões do Brasil. Vale a pena. Muito legal. E o que está fora do radar que você sugere também para os empreendedores? Quais são as outras áreas que você enxerga potencial para fazer negócios? Olha, essa área de construção civil. E tem grandes empresas nessa parte de infraestrutura, o Nordeste está crescendo muito. E algumas empresas que lá estão instaladas não têm muita expertise
essa parte das construções mais complexas, desde a parte de apartamentos até essa parte de estradas, de pontes. Então, essa é uma boa oportunidade. Aí você parte também para esses negócios que eu falei, né? A parte têxtil, a parte de turismo, a parte de tecnologia, mineração e agro. Excelente. Qual estado mais te surpreende do ponto de vista do empreendedorismo? Qual é o mais pujante hoje, na sua opinião? Em termos de crescimento, a Paraíba. A Paraíba tem se estruturado através de assertividades do governo, de governos até passados, e tem sido um estado que está se estruturando com tudo para ser a bola da vez. Mas é inegável que Pernambuco e Ceará são potências. Esses dias a gente recebeu a notícia lá de que o TikTok vai fazer um investimento, acho que bilionário ou até trilionário, num grande center lá no estado do Ceará. E só cresce. Os portos de Pecém, que é no Ceará, e o porto lá do Pernambuco também, que só crescem os estados. São estados hoje de destaque nacional. Então, esses dois estados, eu acho que eles têm um destaque hoje até nacional. Existe um oceano azul para quem quer empreender. Um oceano azul. Muitas oportunidades, muito dinheiro e muitos negócios para conectar. Muito bom saber. Agora, falando sobre a sua trajetória, voltando para você, André, me conta, qual projeto mais te orgulhou na vida até agora, como empreendedor? Como o líder da Econ? Olha, com certeza a gente teve uma dificuldade no início e a gente começou nessa parte mineral, né? Minerações, a cerâmica vermelha, e a gente teve uma relevância nesses projetos. Mas depois a gente se preparou e fizemos parte, né? Eu fiz parte junto com minha equipe de um projeto chamado Pro Sertão, que é um projeto que transforma vidas, um projeto que foi idealizado e é em torno da Guararapes Riachuelo, que é um orgulho do nosso estado, essa empresa, e eles já chegaram a conectar quase 200 oficinas de costura. Nossa. Eles subcontratam o trabalho dessas oficinas no interior do estado, onde a empregabilidade era muito baixa, então as pessoas mudam o patamar de vida, as vidas são transformadas. Esse dinheiro paga a universidade particular, paga uma creche, paga uma saúde melhor, alguns sonhos, e transforma vidas. Então eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Não fui o idealizador, né? Foi o Rogério Marinho, junto com o Flávio Rocha, aí Sebrae, Senai. Todas essas empresas, todas essas pessoas se conectaram, muitas empresas, mas especialmente a Riachuelo Guararapes, que é um orgulho do nosso estado, e eu fiz parte desse projeto, que muito me orgulha, porque foi um projeto que, como eu falei, transforma muitas vidas lá. E é como eu falei, é uma geração de emprego e renda que muda a realidade do nosso estado. E hoje está sendo copiado para todo o Brasil. Que legal. Sem dúvida, o empreendedorismo, ele leva essa prosperidade. Isso. Ele leva oportunidades. Eu sou uma grande entusiasta do empreendedorismo, né? Não é à toa que a gente está aqui falando sobre isso. E gostaria de saber, para você, o que representa o empreendedorismo na sua vida? O que é empreender para o André? Olha, é algo que me move. É algo que me faz estar feliz. Porque eu sei que quando a gente promove o empreendedorismo, quando a gente trabalha na geração de emprego e renda, a gente muda vidas de verdade. É como se a gente fizesse aquela analogia de você dar o peixe ou de você dar a vara de pescar para que a pessoa mais nunca sinta fome. Então, quando a gente coloca dentro de uma pessoa, seja ele o proprietário da empresa, mas seja ele também um gerente ou um empregado, a gente coloca na mão dele uma vara de pescar para que ele determine qual o tamanho que ele quer ser e o tamanho dos sonhos dele. A pessoa fica com a possibilidade de crescimento e de ajudar as pessoas no seu entorno. E você sempre teve essa mentalidade empreendedora ali desde a faculdade, de verdade? Você sempre pensou, não, eu vou ter a minha empresa? Ou você teve uma fase, não, eu vou ficar no CLT, vou aprender e depois eu vou abrir meu negócio? Eu nunca, assim, não é que eu não tenha cogitado, eu já fiz concursos, passei em concursos, a parte militar também foi aprovado para alguns cargos militares, mas o meu forte sempre foi empreender. Então comecei a empreender antes da faculdade. Na minha infância, eu já vendia alguns produtos na rua e já empreendia. E quando eu entrei na faculdade, escolhi um curso que foi de contabilidade, que geralmente as pessoas não escolhem, nesse sentido, escolhem para fazer um concurso de auditor, para fazer alguma coisa. E eu sabia que se eu fosse um contador
que oferecesse o que os outros contadores não estavam oferecendo, que é uma assessoria, um apoio para o crescimento, eu teria êxito. Então eu já fiz isso programado, já foi de propósito e já nasci amando empreender. Já tinha a vocação e a sorte de entender que esse era seu propósito, né? Muita Sim. gente não entende isso, só entende depois ou no meio do caminho. Sim. Às vezes a gente empreende no Brasil muito por necessidade. Sim. 70% dos brasileiros empreendedores empreendem por necessidade. Isso é verdade. Você está numa situação, aí você está na faculdade, aí engravida, aí vai ter que manter aquela vida, aquele filho, pelo amor, você se agarra na primeira oportunidade. E as pessoas são talentosas e fazem isso de uma forma legal. Só que quando você se planeja, que eu falei, quando você já tem um propósito, aí é diferente. Você faz com excelência. Trabalhar no que você gosta, né? Agora, voltando a falar sobre o Nordeste, que eu acho que esse é o grande tema da nossa entrevista hoje, né, André? O que o Nordeste faz melhor do que o Sudeste, na sua opinião? Falando de empreendedorismo. Não é nem o que faz, é o que pode, eu posso até recolocar assim, dizendo o que pode proporcionar. Que eu acho que é esse mar azul de oportunidades. Você vem aqui para o Sudeste e para o Sul, como eu falei, são muitas oportunidades, mas também a concorrência é bem maior. Ao ponto que o Nordeste você vai ter mais qualidade de vida, vai ter uma possibilidade de crescimento, não nos próximos anos, mas nas próximas décadas. Uhum. Então isso é um diferencial. É o que eu estava falando no começo da entrevista. As pessoas falam muito em empreender no Paraguai, empreender no Uruguai, em Portugal. Tem colegas meus que estão vendendo curso para como empreender lá, mas eu acho que poucos vão conseguir fazer isso aí. A gente ama de verdade o Brasil. Tem que olhar porque a gente tem muita oportunidade. E é como se fosse uma analogia, um adolescente que dá um trabalho, né? De vez em quando o Brasil, com essa complexidade de leis, com a falta de apoio governamental, a gente fica um pouco descontente. Mas é uma terra de oportunidades. Então, se você tem seu dinheiro, se você tem toda essa energia, vem empreender no Nordeste, ou vai empreender no Nordeste, continue empreendendo aqui no Sudeste, faça conexões. É melhor do que sair do Brasil. Excelente, sem dúvida, tenho certeza disso. Agora, existe essa ideia, talvez senso comum, de que o Nordeste ele é um pouco travado do ponto de vista da prosperidade mesmo, essa questão da seca que a gente vê na televisão. Você concorda com isso? E, na sua opinião, se você concordar, o que trava o Nordeste? O que travou o Nordeste em determinados momentos da nossa história? Eu concordo em partes. Porque, como eu falei, é uma terra maravilhosa, mas o que eu acho que trava? É o que trava o Brasil. O nosso principal câncer é a corrupção. Então, quando o dinheiro é desviado de uma obra, quando o dinheiro é desviado de onde deveria ser empregado, isso atrasa muito. Então, a corrupção é o principal atraso. O segundo é o assistencialismo. Só quem mora lá para entender a importância desse assistencialismo se ele for bem aplicado. Pessoas que são vulneráveis financeiramente, elas precisam de apoio. Mas em alguns pontos isso pode estar acontecendo de forma exagerada. Pessoas que deveriam estar no mercado de trabalho são incentivadas a não trabalhar, isso gera... A ficar em casa. Isso gera a médio e longo prazo resultados que são alarmantes. Mas existe o outro lado, né? Existe também, como você mesmo trouxe nessa entrevista, os empresários que acreditam que investem. E eu quero falar sobre isso. Que dica você daria para quem quer empreender no Nordeste, de maneira prática? Por onde começar? Eu tenho um negócio, um pequeno negócio aqui em São Paulo, quero abrir lá. O que eu tenho que fazer, além de procurar a Ecom? Primeiro procurar a Ecom, né? Para a gente dar essa assessoria. Mas vamos lá. Dependendo do ramo de atividade, você vai entender qual é o melhor estado de você se conectar. Vou citar um exemplo aqui prático. Eu tenho uma loja no Brás, ou tenho um negócio aqui em São Paulo, no Rio, Minas Gerais. Esse negócio é têxtil. Então eu devo procurar os polos têxteis do Ceará, que fica no entorno lá da capital de Fortaleza, e principalmente o polo têxtil do Pernambuco, o Moda Center. Vou citar esse exemplo aqui. Então você vai no Moda Center, você conhece como funciona aquele ecossistema, e você consegue, a gente já assessorou empresários que conseguiram aumentar 10 vezes a sua venda. Uau! Eles não conseguiam produzir, Estela. Então eles foram lá e entenderam que, igual a esses grandes importam, esses grandes varejistas importam, ele conseguiria ir no Nordeste comprar, essa compra ficava mais barata do que ele mesmo produzindo, a agilidade de você já comprar pronto, etiqueta com a marca dele e vende aqui em São Paulo. É o que grandes lojistas daqui fazem para ganhar dinheiro.
Então, esse exemplo do têxtil, né? E depende da área que você vai empreender. O cara é um investidor, investe na bolsa, investe em tudo. O que é que vai bombar no Nordeste? É o hidrogênio, as energias renováveis, essa parte de mineração, para quem tem mineração. Então, depende de que negócio você tenha, mas dificilmente você não encontra uma conexão entre um negócio que existe aqui no Sul e Sudeste a um negócio que existe no Nordeste. E que tipo de conexão estratégica você quer fortalecer a partir de agora com o seu negócio? Em que você está focando? Nessas áreas, especialmente em quem quer empreender. Eu tenho uma empresa e quero expandir. Eu vou ver se essa empresa ou se esse segmento tem alguma conexão com o Nordeste. Têxtil é uma área que eu acho que a gente tem tudo para crescer muito. Eu vou vir bater à porta da ABIT, Associação Brasileira de Indústrias Têxteis, onde estão os maiores varejistas, para fazer a conexão de algo que é raro para eles aqui, que é chamado mão de obra. Nós temos no Brasil um apagão de mão de obra. Então, as empresas do Sul, que eu já visitei muitas empresas em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, mas especialmente em Santa Catarina, elas não têm mão de obra. Sim. As empresas de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio, não têm mão de obra. E o que é que tem de forma abundante no Nordeste? Mão de obra. E conhecimento também na área. Sim, porque não é apenas uma mão de obra, é uma mão de obra qualificada, porque eu conheço, e é muito interessante a gente falar sobre isso, né? Muito bem, Estela. Você falou num ponto que eu ia esquecendo, mas você, como sabe, aqui existe no Nordeste muita dificuldade em se encontrar mão de obra. Então, o que diferencia o povo nordestino? É como se fosse um cavalo selado, que a gente fala, né? É uma oportunidade única. Então, quando o empresário lá encontra uma oportunidade única de conexão, ele agarra essa oportunidade com unhas e dentes. Então, o funcionário, o empresário, o gerente lá, que recebe o empresário daqui para uma conexão, ele pega e agarra isso como se fosse a única chance da vida dele. Então, isso muda o jogo nessa conexão de Sudeste com Nordeste. E aí dá para nadar de braçada nesse oceano azul aí, né? Acho que é uma oportunidade gigante para quem quer empreender. Mas, por exemplo, eu tenho um empresário lá, que é cliente, que ele reside em Mossoró. É uma cidade grande lá do nosso estado. Do Rio Grande do Norte. Fica próximo ao Ceará, mas ainda é no Rio Grande do Norte. Já teve muito petróleo. Uma das regiões que mais produziu petróleo no Brasil. E hoje é muito forte aquela região com o polo agrícola. E as pessoas acham que o Nordeste é só seca, né? Então existe no Petrolina, Juazeiro, e existe nessa região que pega Vale do Açu até o Ceará. Muitas empresas de frutas. Somos o maior exportador de melão. Essa empresa, ela funciona nesse polo. Então, em Mossoró. Em Mossoró. E ele vende muito para cá, para o Ceasa daqui. Então, empresários daqui foram lá e compraram nessas regiões e hoje estão multimilionários. Eles entenderam como é que funciona o jogo. É esse tipo de conexão que as pessoas têm que entender que é melhor do que sair do Brasil. É você encontrar essas conexões Norte e Nordeste, mas especialmente o Nordeste, e fazer acontecer. Concordo plenamente. Vamos falar mais sobre o Nordeste. Traga cases pra gente. Volte mais vezes aqui no Viver e Empreender. Por favor, André. Gostaria de continuar nosso bate-papo por muitas horas. Vai ser muito bom ter essa conexão com a sua empresa. Viver e Empreender vai receber de braços abertos sempre que você quiser voltar e quiser falar mais, tá bom? Muito obrigada pela sua presença e muito sucesso na sua jornada. Olha, eu fico muito honrado. Confesso que quando eu recebi o convite, eu fiquei sem acreditar, não pelo potencial que a gente sabe, que a gente trabalha para isso, né? Mas assim, vim aqui estar com você, que é uma pessoa que é conhecida nacionalmente, que tem muita credibilidade. Eu me sinto muito honrado. Para mim é um prazer, estarei aqui muitas vezes e também indicarei grandes nomes do Nordeste. O pessoal lá do Moda Center tem que vir aqui para contar a história. O pessoal do agronegócio, das energias renováveis, da mineração, de todos esses segmentos, turismo, que fazem o Nordeste acontecer, para que a gente gere essa conexão. E também espero voltar aqui em São Paulo para fazer conexões com lojistas do Brás, com grandes redes de loja, com o pessoal da Associação Brasileira de Indústrias Têxteis, que falei, para a gente gerar essa conexão de mão de obra lá, e vou estar de portas abertas também para recebê-los no nosso Nordeste querido. Nós iremos e será um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio, tá bom, André? Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço.
Hoje eu conversei com o André da Econ, uma empresa lá do Rio Grande do Norte que faz conexões com o Sul, Sudeste e com todo o Brasil. Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência de sempre e até o próximo programa. Tchau, tchau!